Em Reverse 1999, poucas figuras são tão enigmáticas quanto Urd, cega, exploradora, escritora e talvez a chave para o destino de Vertin e do mundo. A figura que caminha entre as sombras e nuvens pesadas da tempestade, muda o curso da história e some como um sonho. Hoje, recapitularemos tudo o que sabemos sobre a enigmática Urd, desde as expedições antigas ao seu adeus devastador. Prepare-se para tudo que pode vir a seguir. Vamos encaixar todas as peças e ver o que essa misteriosa figura tenta nos mostrar. Fala galera, aqui quem fala é o Angel e hoje viemos explorar uma das maiores incógnitas de Reverse. Seria Urd a possível mãe de Vertin, um paradoxo vivo, ou quem sabe, a própria borboleta original? Este é um vídeo preparativo essencial para o nosso queridíssimo grande resumo, onde iremos explorar o capítulo 10 de Reverse. Então hoje iremos celebrar tudo, desde o capítulo 1 até o capítulo 9, revendo tudo que sabemos e trazendo informações adicionais de eventos que ficaram de fora do resumo anterior para descobrirmos o que essa misteriosa figura nos esconde. Mas caso você tenha chegado aqui de paraquedas e não faz ideia do que eu estou falando, relaxa, pois esse vídeo vai ajudar tanto os especialistas quanto os novatos. E falando nisso, se quiser se inteirar de verdade, dá uma passada no meu resumo completo da história, que já está aí no canal. Ficou grande, mas foi feito de coração. Já vai deixando aquele like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo, pois isso apoia demais nossa comunidade BR de Reverse. Mas se quiser ir além, considere se virar membro para se juntar ao nosso time de viajantes do tempo e se juntar ao maravilhosíssimo Moral dos Membros. Recados dados, bora pro vídeo! Antes de mergulharmos no assunto, precisamos alinhar os relógios, afinal, como eu havia mencionado, esse é um vídeo tanto para os conhecedores quanto para os completos desavisados. Bom, então para começarmos, primeiro precisamos explicar o que exatamente é Reverse 1999. Imagine um mundo onde o bug do milênio foi real, mas muito pior. Em 31 de dezembro de 1999, uma chuva anômala, que chamamos de A Tempestade, inverteu o fluxo do tempo. A era moderna foi apagada da existência e a humanidade foi forçada a recuar para o passado. Desde então, a tempestade continuou vindo, apagando era após era, década após década, e impedindo que os humanos atravessassem a barreira de 1999. Nesse mundo, mergulhado no caos, existem dois tipos de seres conscientes e predominantes pela Terra. Os humanos comuns, tipos que você veria saindo de sua casa e andando pela rua, e os arcanistas, indivíduos com habilidades sobrenaturais que abrangem várias áreas e poderes diferentes, e que historicamente são perseguidos por serem diferentes. Nossa protagonista é Vertin, uma garota com dom único. Ela é imune à tempestade e também uma incógnita indefinida entre arcanista e humano. Enquanto o mundo se dissolve ao redor dela, ela permanece. Por isso, ela carrega o título de Time Keeper e trabalha, com muitas ressalvas, para a Fundação Sant Palov, uma instituição poderosa que tenta manter a ordem na linha do tempo e controlar os arcanistas. Enquanto do outro lado, temos a Manus Indacti, os antagonistas que veem a tempestade não como um desastre, mas como uma purificação, buscando restaurar a glória dos arcanistas acima dos humanos. O jogo é uma corrida contra o tempo, literalmente. Enquanto Vertin tenta descobrir a origem da tempestade e quem começou toda essa cadeia de eventos, ela acaba descobrindo mais sobre o mundo que a cerca, as pessoas ao seu redor e sobre si mesma. Caso esteja interessado em acompanhar essa longa jornada através do tempo, juntamente conosco, para descobrir, enfim, a verdade por trás da tempestade, mais uma vez eu reitero, assista meu resumo ou jogue o jogo, só que agora sem mais delongas, bora pro vídeo! Antes de começarmos nossa busca, precisamos colocar as coisas em ordem. Antes de mergulharmos nas variantes e nos segredos, vamos organizar o que já sabemos sobre Urd. Foi durante o capítulo 5 de Reverse, no início do arco da Ilha Peyron, que escutamos esse nome pela primeira vez. A escritora da UTTU, a autora do Guia de Viagens aos Mares de Egeu e da misteriosa Ilha Peyron, desde essa breve menção, tornou uma verdadeira pulga atrás da orelha. Afinal, ela não apenas surgiu, ela colocou tudo o que sabíamos em xeque. Mais do que sua aparência, mais do que seus estranhos feitos através do tempo, era o conhecimento dela, um conhecimento extremamente anormal que fazia a personagem ser tão aberrante. Mas para entender Urd, primeiro precisamos entender a organização para a qual ela trabalha. O que exatamente é a UTTU? Para quem não sabe ou não se lembra, a UTTU é uma revista literária que entrevista arcanistas e publica suas verdadeiras histórias ao público. Devido ao seu talento artístico e literário, as exposições da UTTU descrevem os arcanistas como se fossem uma obra de arte. E é isso que permite que a revista agrade
verdade até mesmo os humanos comuns, aqueles que desgostam ou têm preconceito contra arcanistas, eles passam a vê-los como uma atração. Isso fica implícito no jogo. Os arcanistas que obtemos são tratados como obras de artes, exibidas nas revistas com páginas dedicadas. Isso serve para dois propósitos: nos dar informações sobre os personagens que obtivemos no gacha e ao mesmo tempo nos dar uma imersão de como os humanos veem tudo aquilo. Pense bem, como uma revista que apoia e tenta mostrar o lado dos arcanistas poderia existir publicamente e não ser apagada quando alguns atos menores de arcanistas resultaram em ações muito mais violentas e castigos severos por parte dos humanos? Simples, porque ela expõe os arcanistas de uma forma que, para a visão humana, se aproxima de um show de aberrações e ao mesmo tempo se torna um facilitador para que eles entendam como os arcanistas funcionam e como lidar com eles. Embora, claro, também fique implícito que é uma revista consumida majoritariamente pelos próprios arcanistas, muito mais do que pelos humanos comuns, que tendem a julgá-la como bobagem. Fora da história, a UTTU também é aquele modo de jogo recorrente, que à primeira vista parece totalmente desconexo, mas até ele revela pistas. Os UTTU Flash Gatherings são teoricamente encontros mensais secretos, onde arcanistas se reúnem para ler edições e trocar fame cards, cartas com informações de arcanistas. Isso sempre fez a UTTU parecer uma organização muito peculiar, muito mais do que as outras duas grandes facções, a Manos e a Fundação, que são totalmente abertas. A coisa sempre foi estranha. Nunca deixou claro seus reais objetivos. Sabemos que ela é capaz de escapar da tempestade, sabemos que ela tem bases imunes, assim como a Manos e a Fundação, mas diferente das outras, ela nunca se propôs a deixar claras suas ambições. Como uma revista arcanista, parece óbvio que ela queira ajudar os arcanistas, mas como eu disse, eles fazem isso de uma forma que não incomoda os humanos. Pelo contrário, acaba concedendo a eles informações comprometedoras, deixando os arcanistas vulneráveis. Mesmo que se esforcem para contar as histórias de verdade, talvez tentando limpar a má reputação dos arcanistas, isso é feito de uma forma tão indireta que parece nem ser proposital, especialmente vindo de uma das poucas organizações no mundo que pode literalmente viajar no tempo e alterar a história. Agora voltemos para URD. Além de pertencer a essa organização que, como vimos, já é extremamente suspeita, outros detalhes marcaram sua entrada na história. O primeiro, o óbvio interesse da Manos nela. Quando Vert investiga o antigo esconderijo da UTTU, onde ela acaba encontrando a mensagem e o guia da URD, ela é emboscada por membros da Manos disfarçados de agentes da Fundação. Muitos na época, inclusive eu, acreditaram que eles estavam atrás da mensagem de URD, já que nela estavam as coordenadas para Peyron. Mas o segredo está exatamente aí. Como descobrimos depois, naquele mesmo capítulo, a Manos já havia chegado em Apeiron, o que significava que eles não precisavam das coordenadas. Isso mostra uma relação mais provável de que eles não estavam buscando a mensagem, mas sim buscando Urd naquela base. Em paralelo, descobrimos que Urd de alguma forma conhecia ou sabia da existência de Vertin. Afinal, o guia de viagem e a senhorita Rádio foram deixados especificamente em uma caixa contendo o nome Vertin. E para finalizar, tem o próprio guia de viagem, já que ele indicava que Urd já havia visitado, ou ao menos sabia da existência de Apeiron e da escola de números, um feito que pouquíssimos mesmos, podem dizer que já fizeram. Mas agora, com o que temos de certeza absoluta, colocando isso em fresco na mente, vamos para a parte mais misteriosa e profunda da personagem. Vamos para as várias faces de Urd. Antes de falarmos daquela que todos já devem estar esperando, sim, eu sei, vocês que conhecem um pouco mais a fundo a obra, devem estar esperando que eu fale sobre Besmert. Dito isso, vamos voltar muito antes disso para os primórdios do jogo, especificamente para o evento O Roubo da Taça Rimet. Aposto que peguei a maioria de vocês de surpresa agora, hein? Sim, aquele evento quase meme do início do jogo, pois é, quem diria que aquilo daria alguma pista sobre a história principal, mas é um fato. Reverse já estava cozinhando seu mistério desde aquela época. Relembrando um pouco, caso vocês tenham jogado esse evento, vão se lembrar de algo curioso. E aqui não importa se você escuta o jogo com a dublagem inglesa ou japonesa, eu no caso escuto com a japonesa. Vocês terão percebido que no início daquele evento temos uma pequena cena onde uma mulher misteriosa, sem aparência ou nomes revelados, conversa com o garoto das notícias. Ele tenta vender o jornal para ela sem perceber que a mesma era cega. おお、振り向いてくれたってことは、あなたは、ごめんなさい。失礼。あなたの個性に気づけなくて。謝らなくていいのよ。いい子ね。今日のニュースを読んでくれるかしら。適した報酬を支払うわ。
Além disso, no final do evento, a mesma voz reaparece novamente, agora escrevendo, como se estivesse documentando toda aquela história. Para isso, ela utilizava uma velha máquina de escrever, enviando a história como se fosse o seu relatório para o TTU. Sim, como já deve ter ficado claro, desde aquela época estávamos acompanhando uma das misteriosas facetas de Urd. Dessa vez ela não se apresentou com outro nome, ela apenas apareceu, mostrando que estava lá e também que estava conectada ao TTU, como sempre sabendo de muito mais coisas do que uma pessoa normal deveria. Agora sim, vamos para a nossa primeira aparição física. Chegamos em Besmert e sua expedição rumo ao festival do Oshu e ao ritual arcano Pergunte e Adquira. Durante essa história, ela é apresentada como uma exploradora e uma escritora, além de um arcanista com extrema sensibilidade ao arcano. Seu objetivo, buscar tradições antigas, festivais e habilidades arcanistas perdidas. Tudo para documentar em mais um de seus livros e enviar para o TTU, mais uma vez ligando ela à misteriosa organização. Para alcançar seu objetivo, ela iniciou e liderou sua expedição ao sul, com um time composto por Yenizei, Krolik, Jurien e alguns outros membros humanos, mas o caminho foi repleto de empecilhos. A tempestade, um motim, a falta de água e um dos mais estranhos, uma habilidade de Gentian que fez seus companheiros se transformarem em cavalos listrados. Ainda assim, eles conseguiram chegar a Pay City e conseguiram graças às habilidades misteriosas de Besmert, como por exemplo sua extrema sensibilidade arcana à tempestade, que fazia com que ela, mesmo sendo cega, visse coisas que os demais não conseguissem ver, mesmo que alguns dos demais também fossem arcanistas. Desde a primeira vez que apareceu, além de ser misteriosa, houveram coisas que fizeram a comunidade de achar Besmert extremamente suspeita. Primeiro, sua aparência. Ela era muito semelhante, muito próxima à aparência de Vertin. Segundo, sua voz era idêntica da personagem que havia aparecido no evento anterior, mas agora ambas estavam em locais e períodos do tempo totalmente diferentes. E o principal, o fato dela também ser, sem sombra de dúvidas, uma escritora da UTTU. Isso fez com que os jogadores inconscientemente começassem a prestar mais atenção em Urd, mesmo que esse nome ainda não tivesse sido revelado na época, e assim começassem a tentar encaixar os pedaços do quebra-cabeça, um quebra-cabeça que parecia querer levar a algum lugar. No entanto, só voltamos a encontrar com essa misteriosa escritora lá no capítulo 7 do jogo, o final e a despedida do Arco dos Números. Chegamos agora, talvez, a mais confusa faceta de Urd, Marta, a enigmática arcanista cega, uma residente da Ilha dos Números. Sua aparência, mais uma vez, nos assombra. Ela facilmente a conecta a outras encarnações, Besmert e, como veremos também, da Doutoradores no futuro, como se fosse um eco que se recusasse a desaparecer. Mas diferente das demais, essa versão de Urd era curiosa por vários motivos. Primeiro, ela não parecia estar associada ao TTU dessa vez, embora, como sempre, ela parecesse estar investigando os arcanistas. Dessa vez, especificamente os números. Desde sua primeira aparição, ela se destacou como uma anomalia. Ela foi a única outra residente da ilha, além de Sofia, que usava um nome ao invés de um número. Nós sabíamos o motivo por trás de Sofia, ela se recusou a ver seu próprio número, mas Marta, até o final, nunca nos revelou seu motivo. Ela tinha realmente um número? Ou ela estava além disso? Seu objetivo era sombrio. Ela queria aprender com os números e também alcançar a verdade, um objetivo tão absoluto que fez com que ela não se importasse com a ideia de morrer ali com os demais. Ela não chegou a ter uma conexão tão forte com Vertin, como vimos com Doris, mas ainda assim teve uma interação peculiar e, como sempre, parecia saber muito mais do que contava. E então temos a pista mais perturbadora de todas. Apesar de não ter sido dito claramente se era de Marta que ele falava, Seis mencionou algo. Ele deixou implícito que alguém ligado a Vertin ou muito parecido com ela já havia visitado a Peyron anteriormente, e essa pessoa, assim como Vertin, também era um número 0. Se chegou ao ponto de sugerir que essa pessoa poderia estar conectada com as respostas que Vertin tanto queria. E isso levou nossa querida protagonista a pensar se essa pessoa poderia ser de fato sua mãe. E por fim, chegamos na última e talvez mais importante versão de Urd, retirando obviamente a própria Urd. Chegamos em Doris. Após a tempestade que levou a escola de números e o arco de Apeiron, fomos mandados, pelo menos se olharmos apenas para a história principal, para 1990. As viagens de Vertin e seu time continuavam com força total, até que algo misterioso acabou chamando a atenção do grupo, os trazendo direto para o Brasil. Lá, Vertin acabou sendo informada por Igor de uma misteriosa escritora, uma capaz de escrever livros em períodos do tempo diferentes. Ela logo percebeu que tal pessoa poderia ser Urd, mas curiosamente no local onde ela deveria encontrar a misteriosa escritora da UTTU, acabamos por encontrar outra de suas facetas, a misteriosa Doris, novamente idêntica a Besmert e a Marta.
novamente ligada ao TTU como uma de suas escritoras, mas agora ela também era uma médica que tratava de crianças na favela. E o mais estranho, dessa vez ela parecia ter menos informações e conhecimento que suas outras versões, como se dessa vez ela não soubesse nem quem ela mesmo era. Ainda assim, por conta de sua importância, ela acabou sendo pega em uma corrida de 3 frentes: os rebeldes da Zeno, os membros da Manus e o time Vertin, onde acabou sendo capturada pelos rebeldes. Ainda assim, essa nova faceta acabou se cruzando com Vertin, inconsciente, por puro acaso do próprio destino, e como se para provocar, Doris cuidou dela, se preocupou com seu corpo frágil e até mesmo conversou sobre suas relações românticas, algo que poderia ser facilmente visto como um comportamento materno. Isso só levantava aquela pulga atrás da orelha, afinal, desde sua primeira aparição física, sempre foi levantado pela comunidade a grande chance de que Urd poderia ser a mãe de Vertin, e agora, essa estranha característica dela, parecendo conseguir estar presente em vários pontos do tempo diferente, parecia apenas aumentar essa probabilidade. A forma como ela a tratou parecia querer cravar isso ainda mais, só que, como dito anteriormente, essa era sem dúvidas a versão de Urd que mais parecia ter memórias e informações faltando, ao ponto de, apesar de parecer sentir uma conexão com Vertin, não ter despertado nada que pudesse nos dar qualquer dica. Ainda assim, quando foi capturada pelos membros dos rebeldes, acabamos por conseguir mais alguns fragmentos interessantes de história. Igor, o antigo comandante de uma das grandes filiais da fundação, um dos poucos homens que sabíamos ter realmente vivido na época do dia final, ou seja, um dos que presenciaram o fim do mundo em 1999, confrontou Doris com uma completa certeza de que ela deveria ser a misteriosa escritora Urd. E ele foi além disso. Ele deixou claro que ele, juntamente com ela, lutou nesse dia fatídico e acabaram falhando. Além de que Doris escondia segredos que mesmo ele não fazia ideia do significado, como a misteriosa cadeira de mármore branco que a fundação havia dado a ela e seu botão. Isso mostra como ela era uma incógnita, não apenas para nós, mas também para aquelas pessoas que deveriam saber a verdade sobre tudo. A última aparição de Doris, antes do fatídico capítulo 10, acabou sendo o capítulo 9, o arco da prisão dos livros. Doris havia sido levada pelos membros da Manus e deixada ao lado do homem que tinha todas as respostas, como se isso fosse o que ela precisava. Eu sinceramente me perguntei várias vezes, tentando entender o raciocínio da Manus para ter feito uma ação tão estranha, afinal parecia que eles confiavam que ela viria até eles por livre e espontânea vontade, embora tenha ficado claro que sim, ela estava sendo vigiada caso ela tentasse se fugir. Caso não lembre-se, alguns dos prisioneiros lá daquele arco haviam mencionado terem visto homens pingando óleo, o que significava que dentro da prisão tinha membros da Manus até pouco tempo. Ainda assim parecia estranho, porque ela voluntariamente ajudaria seus sequestradores, caso eles a forçassem ou ameaçassem com a vida de inocentes, como fizeram ao ameaçar Vertin e o povo das favelas. Eu facilmente entenderia, mas dessa vez foi diferente. Até que eu percebi uma coisa, o motivo deles não era outro senão fazer Doris ter o desejo de saber o que não sabia. Assim como os demais residentes da prisão buscavam a verdade, as respostas, assim como o próprio Aleph buscava a grande verdade, eles queriam fazer com que Doris passasse pela mesma experiência, fazendo com que ela buscasse a verdade sobre si. Nas palavras dela, a verdade que ela sentia faltar, ou a pessoa que deveria estar lá, coisas que ela mesma não sabia, mas que aqueles que a trouxeram pareciam saber. Eles preferiram fazer Doris vir até a Antártica de espontânea vontade, mesmo que essa espontânea vontade tenha sido feita artificialmente, por terem colocado ela em um lugar propício para isso, do que forçarem ela e talvez terem que se preocupar com uma possível fuga. E com a ida dela para o local onde o grande ritual aconteceria, terminamos o capítulo 9 e também, até o momento, a jornada de Doris. Alguns devem lembrar que, além dos momentos que foram citados, vocês provavelmente também viram outras citações de facetas diferentes de Urd, como por exemplo, na 1.8, onde a Vigust menciona uma mulher cega com um sorriso e uma máquina de escrever. Também há várias outras aparições menores em outros lugares, mas que novamente apenas parecem querer dizer que, quer você perceba ou não, ela está lá. Mas agora que recapitulamos, vamos tentar ver se com essas peças disponíveis conseguimos chegar em algum lugar. Agora que juntamos a maioria das peças e dicas sobre Urd deixadas pela história, podemos ter um panorama geral de quem ela poderia ser e qual sua real importância. Claro, algumas partes são teorias, outras podem ainda estar faltando peças para que se tornem claras. Ainda assim, ver o que temos hoje pode nos ajudar no futuro. Sendo assim, vamos começar com a montagem. Como podemos ver, algumas coisas são certas. Primeiro, já está claro que Urd, de fato, é uma das pessoas envolvidas com o desastre que trouxe o fim do mundo. Ela está diretamente envolvida com a borboleta original, e
a origem da tempestade, seja de forma intencional ou não. Ela, juntamente com outros membros da fundação, que parecem ter estado naquele incidente, aparentemente lutaram contra algo ou alguém, e um erro que eles cometeram pode estar facilmente relacionado à origem dessa tempestade. Há muito tempo essa possibilidade era nos deixada clara. Apesar da história à primeira vista apontar que a Manos deveria ser a organização por trás da tempestade, sempre houveram inconsistências que nos faziam ver que era o oposto disso. Por exemplo, desde o começo, a própria Vertin parecia desconfiar que a fundação sabia muito mais sobre a tempestade do que queria dizer, e que eles propositalmente escondiam informações. Vale lembrar que a própria palavra tempestade era um tabu dentro da escola da fundação. Além disso, no arco de Chicago, quando Arcana conversa com Vertin, ela mesma pergunta por que motivos a fundação teria criado a tempestade. Claro que isso poderia ter sido falado apenas para causar discórdia entre Vertin e a fundação, mas havia diversas outras maneiras muito mais simples de fazer isso. E o principal, como é possível que a fundação desde o início estivesse tão mais bem preparada para a tempestade do que a própria Manos, que teoricamente havia criado? A fundação, desde a primeira tempestade, já tinha QGs preparados para resistir, tinha soldados e agentes selecionados que, como registrados no diário de Greta, foram colocados em ação assim que a tempestade aconteceu. Enquanto isso, do lado da Manos, eles podem até usar a tempestade, sim, mas eles também tiveram que encontrar esconderijos depois da fundação. Eles tiveram que fazer seu recrutamento também depois, com as crianças da fundação e os soldados zumbis de Chicago, além de que eles tiveram que começar a agir em Chicago para conseguir estocar mantimentos, enquanto a fundação nunca pareceu se preocupar com tais detalhes. Isso deixa meio que implícito de que não foi a Manos quem criou de fato a tempestade, ou pelo menos não de forma proposital, mas a provável briga que eles tiveram, essa sim pode ter influência. Desde sempre, o grande inimigo da fundação foi declarado como a Manos. Com as falas de Igor, fica claro que foi em uma briga que tudo se iniciou, e Urd estava lá. Talvez a ação dela, as escolhas dela, tenham sido o que pode ter começado tudo. Talvez um sacrifício para impedir a Manos. E por que eu digo um sacrifício? Temos alguns motivos. É deixado implícito que a Urd original morreu, e agora tudo que podemos ver, espalhados pelo tempo, são suas diversas facetas. Isso foi explicado quando Vertin falou do caso de Dukan. É possível que a tempestade não apague alguém, mas sim a mova no tempo. Mas apesar de ter casos semelhantes aos de Urd é a única que todas as versões parecem estar presas em um ciclo, presas ao TTU, presas à sua investigação e presas à sua morte pela tempestade. Como se um bug na Matrix tivesse a espalhada pelo tempo. A fundação não é do tipo que se importa com seus agentes, mas em todos os casos de morte, eles sempre pareceram saber como homenagear o agente. Deram o nome de Greta para o guarda-chuva, deram um memorial de honra a Igor, mesmo ele sendo um traidor, e de acordo com Igor, a fundação deu a Urd a cadeira de mármore branco, talvez um presente ou uma homenagem após sua morte, reiterando seu sacrifício. E agora o ponto mais óbvio, Urd original é a mãe de Vertin. Além das várias dicas, a forma como Doris a tratava, a conexão que ela sentiu, Doris sentir falta de alguém, o número 0 e o fato de Urd saber o nome Vertin, também tem um jogo de palavras dado pela fundação. O que foi ensinado a Vertin, que alguém pego pela tempestade, era apagado da existência. E quando ela perguntava sobre sua mãe, a resposta era: essa pessoa não existe. Eles estavam de forma indireta dizendo a ela que a mãe havia morrido na tempestade, e não que ela nasceu do nada, até porque em outros momentos, temos Constantine falando que Vertin estava mais parecida com sua mãe, o que dizia que ela de fato tinha uma. A conexão é clara. Hoje deixou uma mensagem especificamente para Vertin. Vertin sempre foi tratada com mais atenção pela fundação. Antes mesmo deles souberem que ela era imune, Constantine parecia temer o potencial dela, quase como se ela fosse filha de alguém importante na organização. E não só do lado da fundação, Arcana, outra que com certeza estava no dia do fim do mundo, falou que estava de olho em Vertin há muito tempo, antes mesmo do encontro das duas. Mas em uma de suas perguntas, ela mostrou que não sabia como Vertin era imune. Isso faz entender que ela estava de olho em Vertin por outro motivo. Talvez por sua semelhança com alguém que esteve na batalha final. E agora a peça final, a peça que parecia não se encaixar, o ritual da Manos. A Manos, além de querer viajar no tempo, desejava um ritual de proporções inacreditáveis. Eles precisaram de Aleph, não para criar um ritual, mas para os ajudar a completá-lo, o que significa que eles bem provavelmente já tinham criado esse ritual antes, mas talvez ele estivesse incompleto ou defeituoso. Como eles saberiam disso, sem tentar? Nas informações pós-tempestade, nunca em nenhum momento foi colocado um feitiço de tal magnitude nos registros, como apontado por Enigma, que tinha dificuldades de entender até mesmo o ritual de imunidade, o que significa que apenas as pessoas do velho mundo deveriam saber sobre um ritual tão gigantesco.
E é o que me faz acreditar que talvez a Manos estivesse tentando criar esse ritual quando acabou sendo atacada pela Fundação, criando assim a briga que Igor havia mencionado, ocasionando por consequência a tempestade. Um efeito que a Manos não esperava, mas que a Fundação já poderia ter previsto, graças ao sacrifício de Yuji. Pelo menos é o que a nossa teoria atual diz. Ainda assim, vale lembrar que isso é apenas uma teoria. Mas e aí? O que vocês acham dessa teoria? Tem alguma teoria própria em que acreditam? E estão preparados para o resumo do capítulo 10? Pare de perder tempo e comente aí embaixo. Se eu esqueci de algo, me avise também. Mas obrigado por assistir, se inscreva no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo. Valeu, falou, fui! Ha!